A forma como o nosso corpo extrai energia a partir dos alimentos é fantástica. Esse processo, conhecido como respiração celular, é praticamente uma peça trágica, onde a glicose vai ser degradada, será destruída em várias etapas a fim de nos fornecer energia para simplesmente vivermos. O primeiro ato dessa peça é a glicólise, e eu abordei um vídeo que eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha assistido, ou caso você não tenha exatamente um conhecimento aprofundado do processo de produção de energia, pause esse vídeo, assista o primeiro ato, assista a glicólise e depois volte. Caso você já tenha assistido, deixarei a indicação do vídeo sobre a glicólise no final desse vídeo, na tela final. Mas como eu disse, o processo de respiração celular é como se fosse uma peça teatral dividida em vários atos, onde no final teremos uma tragédia, iremos destruir ao máximo a molécula de glicose. O segundo ato é chamado ciclo de Krebs. E esse nome, ciclo de Krebs, deve-se em homenagem ao Hans Krebs, um homem o qual conseguiu elucidar esse processo e com isso conquistou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1953. O ciclo de Krebs, o segundo ato da peça respiração celular, também é conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo do ácido cítrico, e vai ficar claro daqui a pouco. Sobre o ciclo de Krebs especificamente, o nosso palco agora mudou. Se antes, na glicólise, o palco era o citoplasma, a partir do momento em que a glicose foi convertida em piruvato, apenas no citoplasma nós não conseguimos mais degradar essa molécula. Até conseguimos obter energia. Poderíamos ter a side quest da fermentação lática ou a side quest da fermentação alcoólica. Entretanto, para obtermos o máximo de energia possível, precisamos seguir na nossa main quest. E nesse caso, vamos mudar de cenário. O piruvato vai atravessar as membranas mitocondriais e entrar na mitocôndria. Eu sei que para um químico os aspectos morfológicos da mitocôndria podem não ser muito triviais. Então deixa eu apresentar aqui a vocês. A mitocôndria é a usina energética da célula. Ela é constituída de duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. O espaço entre as membranas é chamado de espaço intermembranas. Mas a parte principal da mitocôndria é essa parte interna, a parte que fica delimitada pela membrana interna. Nós chamamos de matriz mitocondrial. E é ali que o piruvato vai ser degradado ao máximo. As reações que nós veremos nesse ato ocorrerão principalmente na matriz mitocondrial, exceto uma, que nós vamos precisar de uma proteína presente na membrana interna. Se eu fosse dar para vocês uma sinopse do que nós vamos ver, esse é o ciclo de Krebs. Veremos cada uma dessas etapas e verificaremos como que o nosso corpo realmente não mede esforços para obter energia e para degradar ao máximo agora a molécula de piruvato. Mesmo que você não seja da área acadêmica, mesmo que você não seja um aluno de química ou de biologia ou de bioquímica, eu convido a permanecer nesse vídeo para que você veja, para que você entenda o que o seu corpo faz para que você tenha energia suficiente para, por exemplo, assistir esse vídeo. A nossa primeira etapa não faz parte do ciclo de Krebs propriamente dito. Para que o piruvato entre no ciclo de Krebs, ele vai ter que perder o seu primeiro átomo de carbono. Para isso, ele vai reagir com uma estrutura que nós chamamos de coenzima A, ou simplesmente CoA. Durante esse processo, para que ele se associe à coenzima A, um NAD+, na presença de magnésio, vai formar um NADH, ou seja, nós teremos mais uma redução do NAD+. Lembrando que eu falei no vídeo de glicólise, pensem no NADH como sendo um transportador de elétrons. E isso vai ser fundamental para o terceiro ato da nossa peça. Então, para que o piruvato se associe à coenzima A, temos a transformação de um NAD+, em um NADH. Como vem dois piruvatos da glicose, esse processo ocorre de forma dobrada. E durante esse processo teremos então a liberação de uma molécula de gás carbônico para uma molécula de piruvato. O piruvato associado à coenzima A passa a ser chamado de acetilcoenzima A, porque essa parte aqui, com apenas 2 átomos de carbono, foi o que restou do piruvato. Agora sim,
na forma de acetil-coenzima A, o piruvato, ou o que restou dele, o grupo acetil, vai entrar no ciclo de Krebs. A primeira molécula que ele vai encontrar vai ser o oxaloacetato. E, sob a ação da enzima citrato-sintase, uma enzima do tipo sintase é uma enzima capaz de produzir uma ligação carbono-carbono, algo extremamente difícil de ser feito no laboratório, mas que o nosso corpo faz com maestria. Nesse caso, a sintrato-sintase vai produzir o citrato. Esse citrato é produzido utilizando o grupo acetil, que veio do piruvato, o oxaloacetato e uma molécula de água. Durante esse processo, o acetil vai se desligar da coenzima A coenzima A, portanto, vai ser liberada para então reagir de novo com o piruvato, e com isso nós temos a formação do citrato. O citrato é uma molécula muito importante no nosso processo porque o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, cujo ânion é o citrato, ou ciclo do ácido tricarboxílico, porque aqui nós temos 3 carboxilas. É, na verdade, essa estrutura que dá o nome original do ciclo. Uma vez formado, então, o citrato, a reação continua, agora sob a ação de uma enzima chamada aconitase. Para que essa enzima funcione, é necessária a presença de íons ferro. E essa enzima simplesmente vai atuar como se fosse uma isomerase. Ela vai transformar o citrato em um isômero, que é o isocitrato. Esse grupo OH vai vir agora para o outro átomo de carbono. Se você conhece um pouco de química, você vai perceber que esse átomo de carbono é um centro assimétrico. Na verdade, não apenas ele. Esse daqui também é um centro assimétrico. Ou seja, essa é uma molécula quiral. Como nós temos 2 centros assimétricos, nós deveríamos ter 4 isômeros, 4 estereoisômeros. Mas o nosso corpo seleciona especificamente um estereoisômero. Então, dos 4 possíveis isocitratos, apenas um é produzido e ele que avança com o processo reativo. O isocitrato agora vai sofrer a ação de uma outra enzima, a isocitrato desidrogenase. Pensem que essa enzima ela vai trabalhar especificamente no isocitrato e, além disso, ela vai desidrogená-lo, vai retirar hidrogênios. O resultado é a formação do alfa-cetoglutarato. Se nós compararmos as estruturas, vamos perceber que esse átomo de carbono está ligado a uma hidroxila, enquanto esse átomo de carbono faz parte de uma carbonila. Esse processo é um processo de oxidação. Então, se a molécula sofreu oxidação, significa que alguma outra espécie sofreu redução. E a espécie que sofreu redução é o NAD+. Mais uma vez, uma molécula de NAD+, é reduzida a uma molécula de NADH. Aqui a gente consegue ver de forma mais detalhada a estrutura do NAD. NAD significa nicotinamina adenina dinucleotídeo. Essa espécie oxidada, veja uma carga positiva no átomo de nitrogênio, e essa espécie reduzida com hidrogênio extra. Lembrando que essa espécie é um transportador de elétrons. Essa é a segunda molécula de NADH formada, uma na etapa preliminar e outra agora. E lembrando sempre, essas etapas são dobradas. Outra diferença é que aqui nós tínhamos o grupo carboxila e agora nós não temos mais. Esse grupo carboxila foi convertido numa molécula de CO2. É o segundo CO2 liberado. E por que isso é importante? Vocês se recordam da equação global da oxidação da glicose? C6H12O6 mais oxigênio, formando 6 CO2 e 6 moléculas de água. Os 6 átomos de carbono da glicose serão todos desligados entre si e serão formadas moléculas de CO2. Desde que o ciclo começou, tivemos a liberação de 2 moléculas de CO2, 2 processos de descarboxilação a partir do piruvato. Como é dobrado, pensando na glicose, tivemos 4 liberações de CO2. Essa etapa ela é muito importante e ela é conhecida como a primeira descarboxilação do ciclo propriamente dita. A próxima etapa também é uma descarboxilação e para isso é necessária a ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Quando nós comparamos o alfa-cetoglutarato com o produto, que é o succinil-coenzima A, percebemos algumas diferenças. A primeira delas é que um grupo carboxila simplesmente desaparece. Afinal, essa etapa é uma outra etapa de descarboxilação. Então, nós vamos formar gás carbônico.
Mas talvez a principal diferença é a volta da coenzima A. No processo em que o alfa-cetoglutarato ele se converte no succinil coenzima A, é necessário sim a entrada da coenzima A, que sob a ação dessa enzima nós também vamos reduzir mais uma molécula de NAD+. Então essa é uma etapa muito rica em termos de detalhes. Temos a entrada da coenzima A, temos a liberação de um gás carbônico, portanto a segunda descarboxilação do ciclo, e temos a redução do NAD+, para o NADH, mais um transportador de elétrons ativado. O papel da acetilcoenzima A não demora muito, porque na próxima etapa ela é liberada. O succinilcoenzima A sofre a ação da succinilcoenzima sintetase e vai formar o succinato com a liberação da coenzima A. Para que essa reação aconteça, é necessário a presença de um fosfato. Isso ocorre porque nós estamos falando de uma sintetase. Uma sintase é uma enzima, como nós já vimos, que cria ligações novas. Uma sintetase também. Só que a sintetase precisa da energia associada ao fosfato. Então, para que essa reação aconteça, é necessário a entrada de um fosfato, só que esse fosfato ele vai para o GDP, que é convertido em GTP. Nós não vimos ainda quem é o GDP, quem é o GTP. São moléculas muito parecidas com o ADP e o ATP. São os fosfatos de guanosina. No caso do GTP, é o trifosfato de guanosina e no GDP, o difosfato de guanosina. O GDP, que tem só 2 fosfatos, pega esse fosfato e se converte num GTP. Como eu disse, essas moléculas são muito parecidas com o ATP. Inclusive, elas desempenham um papel também muito parecido. Porque esse GTP ele vai doar esse fosfato dos 3 para uma molécula de ADP para formar um ATP. Ou seja, durante esse processo tivemos a formação de um GTP, que energeticamente equivale à formação de um ATP. As moléculas de GTP e GDP são muito parecidas com ATP e ADP. A diferença é que o ADP-ATP se refere à adenosina, enquanto que o GDP-GTP à guanosina. E a diferença estrutural é a presença desse grupamina, presente na guanosina, mas ausente na adenosina. Agora um detalhe interessante. Esse nome, succinil-CoA sintetase, ele se refere, na verdade, ao processo inverso. Porque nós teríamos o succinato e a coenzima A, e nós vamos sintetizar o succinil-CoA, que, na verdade, no sentido que nós estamos falando, é o reagente, mas, de acordo com o nome, seria o produto. Para que isso ocorra, seria necessário com que um fosfato do GTP fosse doado e ele fosse convertido em GDP. Então, o nome da enzima dá o nome do processo oposto nesse caso. Mas esse é apenas um detalhe. Continuando, o succinato ele vai ser convertido no fumarato pela ação da enzima succinato desidrogenase. Agora vamos pensar um pouco aqui na estrutura química. O succinato ligado a esse carbono tem 2 átomos de hidrogênio e esse daqui também. No caso do fumarato, eu tenho apenas um átomo de hidrogênio em cada átomo de carbono. Existiu a perda, nesse caso, de 2 átomos de hidrogênio. Esses 2 átomos de hidrogênio vão para uma molécula nova, vai para a FAD, que vai ser reduzida para FADH2. A FAD e o FADH2 desempenham um papel muito parecido com o NAD e o NADH. São transportadores de elétrons. No caso da FAD, estamos falando da flavina adenina dinucleotídeo. Essa molécula está ligada a uma enzima, e essa enzima está associada à membrana interna da mitocôndria. Então essa é a única reação que não ocorre essencialmente na matriz mitocondrial. Só para vocês terem uma ideia para onde vão os 2 hidrogênios, um está associado a esse átomo de hidrogênio do grupo flavina, que está aqui, e o outro a esse átomo de nitrogênio. Ele vem para a parte de baixo. Reforçando, o FADH2, assim como o NADH, são transportadores de elétrons e terão o seu papel fundamental no terceiro ato da peça de respiração celular. Mas continuando o ciclo de Krebs, nós vamos ter o fumarato sendo convertido em malato. Para isso é necessário a presença de uma molécula de água. Vejam que aqui nós não temos nenhum átomo de oxigênio associado e aqui nós temos um grupo OH. Esse grupo OH vem exatamente da molécula de água. E para que isso aconteça, é necessário a ação da fumarato desidrogenase. O malato, por sua vez, sofre a ação da malato desidrogenase e forma o oxaloacetato. Durante esse processo, nós temos a oxidação desse carbono,
que estava com o grupo hidroxila e agora faz parte de uma carbonila, e a redução de mais uma molécula de NAD+, para NADH. E eu não sei se vocês se recordam, mas é o oxaloacetato a primeira molécula que a acetilcoenzima A encontra no início do ciclo. Agora, então, fechamos esse ciclo e vai ser iniciado um novo ciclo, onde uma nova acetilcoenzima A vai doar o grupo acetil para o oxaloacetato e formar um novo citrato. Esse, pessoal, foi o fantástico ciclo de Krebs. Ao longo desse ciclo, nós vimos que o corpo utilizou o máximo de sua estrutura, o máximo de sua maquinaria enzimática para degradar a molécula de piruvato. Ao longo dele, nós podemos dizer que a nossa reação global foi: para cada piruvato, foram utilizados 4 NAD+, que foram convertidos em 4 NADH, um FAD, que foi convertido em um FADH2, um GDP mais fosfato, que foi convertido em GTP, além de utilizarmos moléculas de água, liberarmos 3 moléculas de gás carbônico. Lembrando que o piruvato tem 3 átomos de carbono, então todas as ligações foram rompidas, além da liberação de alguns íons H+. Fazendo o balanço geral, nós temos, portanto, 6 moléculas de CO2 liberados para cada molécula de glicose, 8 NADH para cada molécula de glicose, 2 GDPs, 2 FADH2, e se nós contarmos da etapa anterior, do primeiro ato da glicólise, nós tínhamos ali a formação de 2 ATPs, além da formação de 2 NADH. Esse é o saldo geral até agora. E durante esse ciclo, os principais pontos, além da formação de estruturas como NADH e FADH2, uma quantidade muito maior do que a glicólise, nós tivemos a ruptura completa da molécula em CO2, em gás carbônico. A nossa equação geral pega a glicose, reage com oxigênio, libera CO2 e libera água. Entretanto, não sei se vocês perceberam, em momento algum nós utilizamos oxigênio e, além disso, nós não formamos água. Isso acontece porque esse ato da nossa peça termina com a degradação total da glicose em átomos de gás carbônico. Entretanto, a peça ainda não acabou. Os transportadores de elétrons, os guardiões temporários dos elétrons, o NADH e o FADH2, não terminaram seu papel. Eles têm que entregar esses elétrons para o seu guardião final, para o oxigênio. E aí, o oxigênio, de posse desses elétrons, conseguirá formar as moléculas de água. Entretanto, isso ficará para o terceiro ato da nossa peça, a cadeia transportadora de elétrons. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu bastante trabalho, mas eu ficarei imensamente feliz em saber que ajudei de alguma maneira. Então deixe aí nos comentários. Se você não quiser comentar nada, mas escrever apenas ciclo de Krebs, já me ajuda muito. O seu like é fundamental. Se for novo por aqui, gostou do projeto Universidade da Química, se inscreva. Ative as notificações para ser avisado quando nós tivermos o terceiro vídeo. E se você quiser apoiar financeiramente a Universidade da Química, torne-se um membro, apenas R$ 7,99 por mês. A sua ajuda é muito bem-vinda.